Feliz Ano Novo! E a pergunta que eu tenho pra você hoje é: será que só mudou o calendário ou você vai viver algo novo da parte de Deus nesse ano? Bom, fica ligado que eu quero conversar com você sobre isso. Eu me chamo Jonathan, sou pastor e eu quero conversar com você sobre como viver uma vida abundante em Deus neste novo ano. Toda vez que começa um novo ano, existe muita expectativa, existem muitos planos, muitos sonhos, muitas ideias, né? Eu, pelo menos, sou assim. E eu acho que você tá certo se você tem boas expectativas, muita esperança de viver algo maravilhoso no novo ano. Mas o grande risco da gente ter grandes expectativas, grandes metas, é da gente viver a frustração de não cumpri-las ou até pior, de descobrir que aquilo que nós almejamos e alcançamos não era aquilo realmente que tinha valor pra gente. E falando sobre isso, eu fiquei meditando, pensando sobre isso, eu meditei e cheguei à seguinte conclusão: pro ano valer a pena realmente, pro ano novo não ser só um novo calendário, mas realmente ser algo que a gente vai viver grandes coisas, a gente precisa buscar viver o novo de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem de novidade, de coisas grandiosas para nós, para que alinhado com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, a gente possa chegar no final de mais um ano com a alegria de que tudo que vivemos alinhado com a vontade dele e foi melhor para nós. E meditando nisso, eu lembrei de um texto que eu queria compartilhar com você. Eu vou te dar um resumo dele. Jesus, ele vai falar sobre uma parábola muito conhecida lá em Mateus 9, de 14 a 17. A história começa quando os discípulos de João Batista questionam Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Se nós jejuamos e os fariseus jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus é intrigante. Ele vai trazer 3 parábolas, 3 historinhas que vão exemplificar um ensino grandioso que vai falar exatamente sobre o novo de Deus pra gente. E eu quero te contar elas e as lições que eu tirei delas. A primeira resposta de Jesus é: como é que pode os amigos ficarem de luto se eles estão na presença do noivo? É a primeira coisa. E ele fala assim: mas quando o noivo for tirado, aí sim, eles jejuarão. E aqui é interessante, ele está se colocando como noivo, né? A segunda parábola que Jesus vai falar é sobre roupa. Ele vai falar assim: olha, não se coloca um pano novo, uma roupa nova, em remendo de roupa velha, porque senão essa roupa vai se romper, né? Porque o pano novo, ele vai romper a roupa velha e o rasgo vai ser maior. E a terceira parábola que ele vai falar é sobre um vinho novo. Ele vai falar assim, ó, não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque ele vai se romper e o vinho vai derramar, mas se coloca vinho novo em odre novo. Ele fala essas 3 respostas que são enigmáticas, mas estão falando algo sensacional e muito importante pra gente sobre viver o novo de Deus. E eu vou te explicar isso agora. São 4 lições para viver o novo de Deus. Primeira coisa que a gente precisa aprender para viver um novo ano de Deus é o quê? É identificar esse novo. É interessante porque a pergunta ela é muito contextualizada. Existe um porquê dos discípulos de João Batista questionarem Jesus sobre o jejum. João Batista tinha um ministério em que ele falava sobre o quê? Sobre a vinda do Messias. Ele apontava sobre a chegada de Jesus. Era normal que eles se preparassem para essa chegada. E uma das maneiras de preparo era qual? O jejum. Igual aos fariseus, que é também mencionado pelos discípulos de João Batista. Então, tanto os fariseus quanto os discípulos de João Batista jejuavam na expectativa, ouve essa palavra, expectativa, da chegada do Messias. Quando Jesus fala, olha, não tem como jejuar na presença do noivo, em outras palavras, ele está falando o quê? Olha, aquilo que vocês aguardavam e o motivo pelo qual vocês jejuavam já chegou. Então, por que vai jejuar agora? É hora de celebrar. O noivo está presente, Jesus estava presente, o Messias estava presente. A expectativa do Messias está diretamente relacionada com uma insatisfação do povo judeu da época, porque eles viviam debaixo da opressão de Roma, eles viviam um momento em que o povo estava vivendo uma pobreza por causa da exploração de Roma, então eles desejavam algo novo. E eles entendiam que esse algo novo viria a partir de quem? Do Messias. Então eles jejuavam e aguardavam e buscavam esse Messias, porque quando ele chegasse, as coisas seriam diferentes. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o que é o novo de Deus? O novo de Deus é Jesus. Eu queria deixar isso muito claro. O novo de Deus é Jesus. Eu quero afirmar para você algo. Qualquer situação da sua vida, ela vai viver uma mudança. Você vai ter uma nova estação se Jesus estiver presente. Muita gente se desespera buscando grandes coisas, até ora buscando coisas de Deus, mas não entende que a presença de Deus, a presença de Jesus, ela é
o que realmente importa, o que realmente nos faz viver as bênçãos que ele tem para nós, é ele estar presente. Então a primeira coisa, tem a sua listinha de metas, de desejos, de sonhos, não abandona elas, mas em primeiro coloca lá, eu quero mais de Jesus na minha vida. Então a primeira lição é, identifique o novo, que o novo é Jesus. A segunda lição é, deseje esse novo. Você pode muito bem identificar uma coisa valiosa, mas você precisa desejar ela para tê-la. Você precisa ter aquela expectativa, aquela vontade de ter aquilo. E é interessante, por quê? Porque Jesus fala, ó, quando o noivo for tirado, então sim eles jejuarão. Por que alguém jejua? Porque ela encontrou alguma coisa mais importante do que comida, mais importante do que o alimento, né? Mais importante daquela necessidade essencial do homem de se sustentar, de se alimentar. Mais importante do que o prazer que a comida pode trazer, ele vai abrir mão daquilo por algo que é mais valioso. O jejum é isso. É quando você abre mão de algo para buscar algo melhor. Jesus precisa ser algo mais desejado na sua vida do que qualquer outra coisa. Ao ponto de, sim, você jejuar, ler a Bíblia, você orar, buscar a presença dele. Por quê? Porque o seu coração pulsa e deseja mais e mais e mais da presença dele. Desejar o novo é importante. Identificar que Jesus é o novo, ótimo, é um primeiro passo. Mas o segundo passo é deseje Jesus mais do que tudo na sua vida. E a terceira lição que a gente vai ter sobre viver o novo é desapegue do passado para viver o novo de Deus. A parábola da roupa ela é muito interessante, porque ele fala de uma roupa velha. Eu não sei se você tem aquela roupa, aquele pijama velho, aquela bermuda de dormir, aquela roupa que você não consegue jogar fora, porque é confortável, já tá ali, você já tá acostumado, sabe? Você não consegue desfazer daquilo. Às vezes já tem um furinho lá e você, vou dar uma costurada, alguma coisa que você não desfaz. Por quê? Porque você já tem um apego àquilo, você já está apegado emocionalmente ou por hábito àquela atitude ou aquela peça de roupa ou qualquer coisa do passado. Isso precisa ter um ponto final, precisa ter um desapegar do passado. Jesus ele tem coisas novas para nós e precisa que a gente transicione desapegando do passado para viver um novo de Deus que nos leva para um futuro melhor. A roupa velha, ela não pode ser remendada com um tecido novo. Você precisa abrir mão da roupa velha. Situações do passado não podem ser remendadas. Você precisa botar um ponto final, seja em medos, seja em pecado, qualquer coisa do seu passado que você está apegado e não consegue se desvencilhar, você precisa se desvencilhar. Deus tem algo novo para você. Jesus, esse é algo novo. Paulo vai usar a expressão que nós devemos nos revestir de Cristo. Então nós precisamos nos revestir do novo, de Cristo, para que a gente consiga estar preparado e pronto para viver tudo aquilo que esse novo tem para proporcionar para nós. Então, desapegue. Se você tem qualquer tipo de situação mal resolvida, relacionamentos mal resolvidos, você precisa buscar em Deus uma direção, um ponto final, para que você não esteja limitado ao seu passado para viver o novo de Deus, o futuro que Ele tem para você. Quarta e última lição para viver o novo de Deus, você precisa estar preparado para expandir com o novo de Deus. A terceira parábola é sobre o vinho. E ela é muito interessante, porque Jesus fala, não se coloca vinho novo em odre velho. O que era o odre? O odre era um recipiente que guardava o ouro de couro. Qual que era a ideia? Quando o vinho novo colocava no odre novo, à medida que o vinho ia fermentando, e na fermentação ele cresce de volume, aquele odre ele tinha uma flexibilidade, aquele couro, ele ia se expandindo com o vinho. Agora, quando pegava um vinho novo e colocava num odre velho, então vamos lá, você tinha um odre aqui, você enchia ele, só que ele já não tinha mais a flexibilidade para crescer junto com aquele vinho. O que acontecia? À medida que o vinho fermentava e crescia de volume, ele rompia. E aí o vinho se perdia, era derramado. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com Deus e essa parábola explica pra gente. Tudo que Deus tem de novo para você é como a ponta do iceberg. Ela é só o início de algo maior. Tudo que Deus tem para nós, ela começa como uma semente. Ela tende a crescer e gerar fruto e ganhar grandes proporções. Mas para isso nós precisamos estar preparados para sermos moldados, para expandirmos o nosso entendimento, para nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Porque o que Ele tem para nós
vai crescer e a gente precisa crescer junto com esse novo. E é interessante que quando Lucas vai falar da mesma parábola, ele vai acrescentar, né, ele vai registrar algo que Mateus não registrou. Ele vai falar assim, olha, não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão ele se rompe e se rasga, né, e o vinho é derramado. Ok, mas se coloca vinho novo em odre novo, para que eles possam crescer juntos. E ele termina falando o seguinte, mas ninguém vai deixar de tomar o vinho velho para tomar o novo, porque o sabor do vinho antigo é muito melhor. Isso que eu quero que você entenda. O novo de Deus para você começa com uma sementinha e vai crescer, mas você precisa perseverar e crescer junto, porque ele vai ficar muito melhor à medida com que isso vai amadurecendo em você. Então, o que Deus te dá hoje vai te dar um futuro muito melhor, mas você precisa perseverar, precisa crescer, precisa expandir junto com esse novo dentro de você. Tudo começa com a presença de Jesus, com a revelação de quem Jesus é e com você receber Jesus como verdadeira bênção, o verdadeiro novo de Deus para sua vida. Que esse novo ano seja incrível, seja maravilhoso, seja de muitas realizações de sonhos, de projetos, de metas. Nós estamos aqui com essa expectativa também, mas a gente entende e eu quero te incentivar a ajustar o seu foco e seu olhar para isso. O verdadeiro novo tem que ser focado em Jesus. Identificar Ele na sua vida, desejar Ele mais do que tudo, se desapegar do passado para viver o novo e estar preparado para expandir com Ele, para crescer com esse novo, para viver o futuro que Ele está te preparando para viver. Deus abençoe. Se você curtiu e foi edificado, e eu estou sendo edificado, imagino, eu creio que você também esteja, eu quero que você nos ajude. Curta o vídeo, tá? Se inscreva no canal, porque ó, toda semana eu vou estar trazendo uma palavra nova para poder a gente estar buscando crescer em Jesus. Você deixa um comentário aqui, o que você achou do conteúdo, o que você mais te marcou, tá bom? E compartilha com alguém, compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da célula, no grupo da família, compartilha. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida, na sua e de muita gente que ainda não conhece Jesus e precisa conhecê-lo, também tem grandes coisas para ver nele. Então eu creio que esse vídeo vai abençoar essas vidas. Então, compartilhe. Tamo junto, até a próxima. Te vejo no próximo vídeo. Valeu.